Seja muito bem-vindo, Gilvanaldo Ferreira de Oliveira, o nosso convidado especial do videocast Se Enxerga. Você já me disse que gosta de ser chamado de Gil, então eu vou me chamar de Gil, tá? Vou apresentar um pouquinho do que é o Se Enxerga, Gil. O Se Enxerga, ele é um projeto cultural fomentado pela Lei Federal Paulo Gustavo, né? Onde visa fomentar e apoiar os agentes culturais do município. Então, é um projeto municipal esse. Dentro desse projeto, nós nos inscrevemos na categoria de novas mídias videocast. Então, aqui é um programa de entrevistas. Eu estou me inspirando aqui no Jô Soares, na Maria Gabriela, sabe? Que foram algumas referências muito legais. No Roda Viva. São boas inspirações. Sim. Então, aqui é para ser um bate-papo leve, descontraído entre amigos, profissionais, irmãos, tranquilo. O Se Enxerga, ele tem o objetivo de comunicar com os adolescentes. E esse é um dos motivos de você ser um dos convidados. Porque você trabalha com esse público diretamente, hoje, na maior instituição de ensino privado do nosso município. Então, hoje você é psicólogo e cuida e ajuda e traz um olhar profissional diferenciado para o público que o projeto visa atender. A ideia desse projeto é trabalhar com essa filosofia aqui, desse cara, Christophe Béjut, da psicodinâmica do trabalho. Então, ele foi um psicólogo, filósofo, se não me engano, psiquiatra também. E ele estudou por mais de 20 anos o porquê que as pessoas adoeciam no trabalho. Não chegou a lugar nenhum. Ele conseguiu identificar os motivos, mas ele não trouxe uma descoberta nova porque ele queria. Só que ele percebeu que 2, 3 pessoas não adoeciam. Então sempre tinha uma porcentagem muito baixa de pessoas que não se contaminavam por um ambiente extremamente tóxico e difícil. E ele teve a ideia, a intuição, a iniciativa de começar a pesquisar essas pessoas. E a partir daí ele consegue, sim, trabalhar dentro da área da medicina do trabalho, da psicologia do trabalho, da filosofia do trabalho, um conceito diferente. E esse conceito é o que as pessoas têm de crenças, de hábitos, de comportamentos de diferente, aonde elas não são afetadas negativamente, elas conseguem brilhar onde elas estão. Então, Se Enxerga, esse nome, ele é a luz na escuridão. Muitas vezes nós não vemos isso em nós, principalmente para o nosso público, que é adolescente. Então, se você que está aí, está se sentindo um pouco deslocado, desmotivado, se você está se sentindo triste, talvez essas pessoas que estão conversando conosco aqui, né, são 7 episódios, elas tenham soluções diferentes que possam inspirar você a não ser mais um que vai ficar adoecido pelo meio do caminho, ou que vai desistir, ou se adoecer, mas que vai ter capacidade, competência e ferramenta para sair desse estado. Depois desses cortes, nós vamos organizar uma palestra para os jovens do município, e aí já fica o convite para o pessoal do colégio, né, para os jovens, para os adolescentes do Colégio Antônio Araripe, numa mesa redonda, onde serão apresentados os cortes das entrevistas, e a gente vai fazer um encontro de 1 hora e falar um pouquinho sobre o projeto e cada ferramenta que cada participante trouxe para nós. O que cada participante conseguiu deixar da sua história de vida, da sua luta, do seu propósito de vida para a sociedade. Seja muito bem-vindo, pode dar as boas-vindas ao nosso público agora. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Eu me sinto realmente lisonjeado de poder estar participando e, assim, tentando contribuir com aquilo que a gente tem de conhecimento, de experiência de trabalho. É uma temática muito ampla, mas também muito importante de ser discutida, de ser debatida, de ser
amadurecido. Então eu fico dos mais satisfeitos. Provavelmente agora, no nosso público, tem pessoas que, de alguma forma, experimentam a experiência de algum tipo de deficiência visual, né, ou auditiva. Então, para esse projeto, nos foi solicitado ações inclusivas. E aí nós vamos ter duas: o vídeo legendado, para quem não consegue ouvir, né, e a autodescrição, para quem não consegue ver. Então, a autodescrição, se você que está aí na plateia é portador de deficiência visual, você está ouvindo, né, o mediador, Lucas Rafael, um homem de 39 anos, um homem cis, né, careca, estou usando óculos, uma camisa verde, estatura de 1,70 m, né, então a estatura baixa média. Eu queria ter 1,93 m, vou contar para vocês. É um pouquinho mais alto, mas a natureza não me propiciou isso. E você, Gil? É muito interessante essa colocação que você fez. Eu sou o Gil, eu sou um homem de 1,75 m, moreno, estatura mediana também, com poucos cabelos agora, os cabelos estão me abandonando, né? Mas ainda tem alguns cabelos. Eu uso óculos já há alguns anos. Eu acredito até que por causa do excesso de leitura, foi da época da faculdade para cá. E A cor da sua camiseta? estou usando uma camiseta gola careca, né? Marrom e calça jeans. Uma roupa bem tranquila. Muito bem. Então agora nós vamos começar a nossa entrevista. E quem mais vai falar a partir de agora é você, tá? E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre o nome do podcast, né? Mas é sobre a habilidade que me inspira. Para você, o que é a capacidade de se enxergar? O que é isso na sua vida? É muito importante. Nós crescemos com uma tendência, com uma provocação de enxergar para fora, de enxergar o outro, de enxergar outras coisas, de ver outras pessoas, de fazer comparativos a partir do externo. Nós não crescemos aqui, pelo menos no Brasil, numa cultura voltada para o autoconhecimento, voltada para dentro de nós. E isso causa muito problema de ordem psicológica, muito problema de relacionamento pessoal, interpessoal, porque antes de me conhecer, eu já estou conhecendo outro. E quando eu faço isso, e eu estou pegando já desde a infância, pré-adolescência e adolescência, principalmente, mas na vida adulta também isso acontece muito. Eu começo a fazer comparações e como eu não me conheço direito, eu me comparo sempre por baixo. Então, essa visão do externo me traz algo sempre muito grandioso, muito bonito, muito maravilhoso, e eu não tenho, não vejo isso em mim. Então, eu sempre estou me colocando numa situação menor e a minha autoestima diminui. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a conhecer os meus potenciais, os meus limites, as minhas tendências, os meus gostos, quando eu começo a me assumir enquanto pessoa, existe uma inversão. A gente vê a pessoa com a autoestima mais alta, a gente vê a pessoa se valorizando, a gente vê a pessoa se posicionando de uma forma mais firme, mais consciente, e isso faz toda a diferença. Então, o autoconhecimento, ele é necessário.
não deveria ser assim, procura quem quer, ou faz se puder. Não, de forma alguma, deveria ser uma coisa trabalhada, e hoje isso está sendo já discutido e colocado em prática nas escolas, para que se trabalhe esse autoconhecimento, esse fortalecimento do eu. Muito bem. Então, para você que está nos acompanhando aí, se eu puder resumir o que você está falando, se enxergar é uma ferramenta que vai te ajudar no processo de convivência com as pessoas, de despertar o seu potencial e estabelecer limite para não se prejudicar. Principalmente o autoconhecimento, né? É isso mesmo. Eu vou colocando eu vou criando os meus próprios limites. É interessante a gente falar também sobre essa questão dos limites, Lucas, porque na infância a criança ela não tem essa capacidade de colocar limites. Ela precisa de alguém que coloque esses limites para ela. E esse alguém vai ser uma pessoa adulta, uma pessoa que já tem uma certa consciência, e provavelmente o cuidador, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o professor, a professora, aquela pessoa adulta que está conduzindo ali a formação. Conforme a gente vai crescendo, e para isso, é uma coisa muito pouco discutida, foi criada, estipulada uma data limite para esse desenvolvimento, que são os 18 anos. O ser humano precisa de vivenciar experiências de vida para conseguir, olha bem, para conseguir impor a si mesmo limites, precisa de no mínimo 18 anos. Então essa idade de 18 anos, ela não é uma idade que alguém inventou, tirou do nada, da cartola, não. Ela foi muito bem estudada, ela não é só no Brasil, ela é em quase todo o mundo, porque é cientificamente comprovado a necessidade de se viver experiências para conseguir se impor esses limites. Esses limites faz toda a diferença. Um jovem, e a gente vê muito, principalmente no interior, pilotando moto com 14, 15, 16 anos. É um problema, né? Bem temeroso, porque nessa idade eu ainda não terminei de desenvolver essa competência de impor a mim mesmo os limites. Então, por mais que eu saiba dirigir um carro ou pilotar uma moto, eu vou tender a ir além daquilo que são as regras, as normas. Mesmo porque nessa idade eu não vou ter nem tirado a habilitação, não vou ter tido todo o processo de ter me habilitado. Então eu sei dirigir, né, mas não estou habilitado. Mas eu tenho noções. Nessa idade eu já tenho noções de certo e de errado e de regras. Mas atender essas regras, ter a cautela necessária e impor os limites necessários, eu estou pegando o trânsito como exemplo, mas aí vai para todo o resto da vida. Impor os limites necessários é ainda muito difícil para que eu consiga fazer isso comigo mesmo. Então, essa questão do limite é de extrema necessidade que se desenvolva dentro do tempo necessário. Porque depois dos 18 anos também nós vamos encontrar com pessoas com 20, com 25, 30 anos que não conseguiram desenvolver essa capacidade. Você agora tocou num ponto muito chave que, inclusive, os profissionais precisam estar atualizados, e você falou muito correto, né? O cérebro do jovem, ele é como se ele precisasse, vou fazer uma comparação aqui, do nosso computador. Ele precisa do Windows instalado. Tem que ter um programa instalado para saber por onde vai, para ter as referências para tomar decisão. E até os 25 não tem todas as experiências que vão basear uma grande quantidade de experiências que vão nortear assim, opa, não, esse caminho aqui não é o legal. Principalmente quando eu tenho amigos, a sociedade, a mídia, incentivando outras práticas. E aí o vape é um dos grandes problemas, né? Que já vem assim, um cigarro 2.0 que
faz mal. E você vê o pessoal porque o negócio é bonito, é legal, é saborizado. Então, muitas vezes, nós não temos ainda. ah, eu quero usar a palavra maturidade, mas não é isso. Eu realmente, assim, vou dizer a competência de rejeitar os nossos desejos. E isso realmente é um grande desafio para os jovens de hoje. Ao passo que, na nossa geração, nós tínhamos muito menos informações. Sim. Então, Mas a capacidade de discernimento, ela precisa de experiência de vida. Eu escuto muito isso. Hoje o jovem ele tem mais capacidade do que a gente tinha na nossa época porque tem mais informações. Mas ninguém que eu tenha conhecimento ainda conseguiu provar que o desenvolvimento do ser humano modificou devido a esse excesso de informações. não mesmo. Continua do mesmo jeito. A criança se desenvolve nas mesmas etapas que já foram estudadas e que está aí, né, para gente, colocada para a gente. No Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em qualquer continente, em qualquer país, os estágios são os mesmos. E precisa ser esperado, precisa ser ensinado a esperar. Então, pegando novamente o exemplo que eu dei, quando o jovem não é imposto a ele o limite de saber esperar, olha, você precisa fazer 18 anos, estudar, se habilitar para então você pegar um veículo e dirigir. Quando quem está na parte de cuidar não tem esse cuidado e entende que o filho já tem essa capacidade, porque ele tem um certo conhecimento, você tocou num assunto muito interessante, porque eu coloquei 18 anos e eu preciso lembrar que 18 anos é a idade Legal. mínima para a maioridade. Não quer dizer que aos 18 anos todo mundo vai estar pronto, não, mesmo porque muda, isso vai mudar de ser humano para ser humano. Mas, como você acabou de dizer, não dá para criar uma lei específica para cada pessoa. Então, quando se cria uma lei, se cria pensando na maioria. Então, a maioria das pessoas precisa de, no mínimo, passar por essa experiência. Então, é interessante, olha, o jovem pega o veículo para dirigir antes dos 18, porque ele não consegue esperar os 18 anos. A partir daí já está errado, porque ele já não está conseguindo esperar o sinal momento. vermelho. Ele não vai conseguir esperar o sinal vermelho, ele não vai trânsito. conseguir esperar o trânsito, né? Dá o espaço para ele passar. Se alguém estiver dirigindo mais lento porque está procurando um endereço ou porque está tranquilo, ele não vai ter a paciência de esperar, ele não tem paciência para esperar, não está sendo ensinado isso a ele. Isso é muito importante. Eu preciso também aprender a ter paciência, a esperar o momento certo. E para todas as outras áreas da vida também. Eu sei que ouvir isso é um pouco ruim, né? Porque vai de contra, às vezes, o nosso sonho, vai de contra o desejo que a gente tem. E uma coisa é uma necessidade, uma emergência, uma urgência. Então, que com a habilidade, com a competência de dirigir, pode se justificar. Outra situação é o costume, né? Até porque qualquer coisa que acontecer no trânsito com a pessoa não habilitada, os pais responsáveis, né, eles vão ter que assumir legalmente a responsabilidade por isso. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta, né? Como você é uma pessoa que tem um cabedal excelente para a gente conversar, qualquer pergunta gera muitas reflexões e eu amo isso, né? Por isso que eu gosto de conversar com você, sempre aprendo muito. Apesar de às vezes não ter muita paciência devido à minha condição de TDAH. Você não sabia, agora é o nosso segredo. O que você faz da vida hoje? Quem é o Gil e o que ele trabalha hoje? O que ele faz? Eu gosto muito de falar para os alunos lá do colégio que o nosso primeiro nome são os nossos pais que nos batizam, os nossos pais que nos dão. Isso não tem como escolher. Mas o segundo nome tem como escolher. É a nossa profissão. As pessoas são conhecidas, geralmente, pela profissão que exerce o nome de batismo. Então,
o Lucas psicólogo, o Gil psicólogo, ou outra pessoa doutor médico, ou dentista, ou outra profissão qualquer. A profissão, então, se torna o nosso nome. A gente passa a ser conhecido dessa forma. Hoje eu sou psicólogo. Eu estou psicólogo principalmente na área escolar, mas eu também sou psicólogo clínico. Então eu atuo dentro dessas duas áreas. É interessante porque a maioria das pessoas, quando ouvem ainda hoje falar de psicólogo, sempre liga o psicólogo ao clínico. É a primeira ideia que vem. O psicólogo lá dentro do consultório, com uma cadernetinha, anotando o que é interessante do que foi falado ali, a pessoa deitada no divã ou numa poltrona, falando, né, a respeito dos seus sentimentos, de si mesmo, da sua vida. Mas a psicologia, ela atua em diversas áreas, em quase todas as áreas. Vou pegar o trânsito de novo, nosso exemplo. Eu digo para eles, olha, logo, logo, daqui 4, 5, 3 anos, depende da faixa etária que eu estou conversando, vocês já vão estar fazendo 18 anos, eu espero que vocês, né, já comecem a juntar o dinheiro para ir na autoescola e tirar a carteira de habilitação de vocês. E quando vocês forem fazer isso, vocês vão conhecer um psicólogo, porque ele vai estar lá para fazer o teste psicotécnico e saber se vocês têm condições de estar dirigindo ou não, ou se tem algum transtorno, algum distúrbio, algum problema que não permita, né, essa direção, ou que precise fazer um tratamento antes, ou que precise de um cuidado para poder estar dirigindo. Então, a psicologia, a gente vai encontrar ela dentro do supermercado, a gente vai encontrar ela em várias áreas menos divulgadas. Hoje eu trabalho como psicólogo escolar e eu tenho um prazer imenso em realizar esse trabalho. Eu não me vejo hoje, por incrível que pareça, fora de uma escola, Lucas. Que bonito, muito bonito. O que te inspirou a escolher esse caminho? Da psicologia foi uma situação traumática. Interessante. Então, a partir de uma dor, né, você não precisa citar nomes, mas a partir de uma dor, veio uma grande bênção na sua vida. O desejo. Não tem problema com nomes. Vamos lá. Minha primeira formação é técnico em agropecuária. Então, em 85, 86, 87, eu fiz o segundo grau, ainda não tinha a mudança que houve na estrutura, então era o segundo grau concomitante ao curso técnico na Escola Agrotécnica Federal de Berlândia. Foi um período muito bom, que eu tenho muita saudade, que eu guardo uma lembrança muito gostosa. E em seguida eu trabalhei dentro dessa área, até conseguir comprar um pedaço de terra junto com minha mãe, que também gostava muito dessa área. Com ela a gente plantou, produziu e foi muito gostoso a convivência, foi muito gostoso realizar aquele sonho dela e meu também. Só que mamãe foi acometida de câncer e eu acompanhei todo o processo durante 8 meses e foi muito doloroso. E após o falecimento, eu não sabia o motivo de eu ter perdido o interesse pelaquele trabalho, pela chácara, por tudo aquilo. Só mais para frente, quando eu fui estudando psicologia, foi que eu entendi que eu havia entrado em depressão. Eu não sabia que era depressão, porque eu também não procurei ajuda profissional na época. Eu fui tentando me reerguer, me refazer do jeito que eu conseguia, junto com amigos, conversando. Então, nessa época, eu resolvo vender o sítio e voltar a estudar e fazer psicologia, no intuito de tentar ajudar outras pessoas a passarem por situações difíceis, situações traumáticas, porque no período em que eu estava acompanhando a minha mãe, eu vi muita gente, assim como eu, se sentindo muito inútil. É o sentimento que fica quando a gente se depara com uma situação que você não tem como modificar, tem só como observar, acompanhar, ajudar, acolher, mas não tem como modificar. Então fica aquela sensação de ser inútil.
e eu acho que eu queria ser mais útil. Então, se você que está nos ouvindo agora está passando por dificuldades, tristezas, traumas, questões financeiras limitadas ou mesmo de escassez, talvez o seu estado de humor ao lidar com a rejeição, com a perda, com a dor, né, ele possa te inspirar a escolher. Muita gente, na sua posição, escolheu os vícios. Essas pessoas escolheram abandonar a vida. Outras pessoas escolheram a revolta. Outras pessoas escolheram o apego. Então, o Se Enxerga, ele coloca luz sobre essa situação e hoje, para quem está nos ouvindo, te oferece uma ferramenta. Hoje, o profissional Gil, que é responsável por muitas vidas, na dor dele, ele escolheu não desistir e escolheu servir, ser útil em outra área. Talvez por ver o sofrimento humano ser útil na área da saúde humana. Então, muito obrigado por você não ter desistido, né? Porque graças à sua atitude naquele momento, muitas outras vidas foram salvas. Muitas outras pessoas tiveram direcionamentos que também não se perderam nas drogas, na bebida, que também não desistiram da universidade, né, que também não se perderam na revolta, e isso é muito importante um psicólogo saber. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quais hábitos, o que você precisou sacrificar para chegar onde você chegou? Porque não foi de graça, né? Você escolheu servir, mas enquanto você via outras pessoas se divertindo, talvez tendo sucesso, você teve que sacrificar alguma coisa. Porque tempo é igual para todo mundo, né? Ou não. Tem gente que não tem as mesmas Muito boa 24 essa horas. pergunta sua, viu? Porque vai voltar novamente à resposta que eu dei anterior. O maior sacrifício que eu fiz foi abrir mão de um sonho, de uma vida. De duas, na verdade, porque o sonho não era só meu, era meu e da minha mãe. Comprar aquela chácara em Uberlândia, não era bem um sítio, né? Era uma chácara. Produzir ali naquela chácara era um sonho. Porque até então eu trabalhava para os outros. Eu me formei, mas eu trabalhava de empregado e eu queria trabalhar para mim mesmo. A mamãe já tinha uma outra visão, uma outra crença, né, que ela trazia da família dela, minha avó e meu avô que foram rurais durante a infância, adolescência, se casaram na vida rural, depois vieram para a vida urbana. Mas já vem, né, de família essa ligação com a terra. Então, abrir mão daquele sonho foi tão difícil, que depois que eu terminei a faculdade, eu entrei num processo de luta interna comigo mesmo muito sofrível, muito difícil. Porque eu me culpava de ter vendido algo muito importante, de ter desfeito de algo muito importante. Foi um processo muito interessante que eu tive que superar interiormente e entender que a escolha que eu fiz naquele momento foi a melhor escolha, dentro das condições que eu tinha, dentro do que eu me propunha, lembrando que era um sonho também meu e da minha mãe que eu me formasse, né, numa faculdade, eu fizesse um curso superior, que eu tivesse mais conhecimento. Então, a gente começa a abrir mão porque não tem como escolher tudo. Não tem, sempre que você faz uma escolha, você vai abrir mão de uma outra. Sempre. E eu fiz a escolha que eu queria fazer também uma faculdade federal. Nem dava para ser uma particular, porque eu não teria o respaldo necessário para fazer a particular. Então tinha que ser uma federal. E eu passei na Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Paranaíba, onde eu tive o prazer de te conhecer, né? Nós estudamos juntos. E eu tive que abrir mão da casa onde eu morava. Eu tive que me mudar durante o período da faculdade para lá. Eu tive que
reinventar uma forma de trabalhar e criar um outro trabalho que me mantesse enquanto estava fazendo a faculdade. Eu tive que deixar os amigos, os parentes, durante esse período. Então, a gente vai fazendo escolhas que vai nos conduzindo, muitas vezes, nem sempre de forma muito organizadinha. Vou fazer assim porque vai dar matematicamente. Muita coisa vai na intuição, muita coisa vai chegando e a gente tem que ir resolvendo a partir do momento que isso vai chegando para a gente. Não tem como você programar tudo. Algumas coisas a gente vai se organizando. E é bom que tenha uma agenda, é bom que a gente tenha o mais organizado possível, mas é bom que a gente entenda também que mudança, toda mudança, bagunça um pouquinho a vida da gente. Então a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Eu gosto de falar que mudança é como mudança de casa. Mudança interna é como mudança de casa. Você desmonta tudo, você tira tudo do lugar, você encaixota tudo, dá muito trabalho. Aí você começa a descobrir umas coisinhas que estavam lá guardadas, que você já nem lembrava que estava lá no armário, em cima do guarda-roupa, quando você começa a desmontar tudo, acha coisa que já tinha como perdida. Quando a gente está num processo de autoconhecimento, é isso que acontece. E aí desce tudo, encaixota tudo, faz aquela bagunçona, põe tudo aquilo no caminhão e vai para um outro lugar. Ninguém muda conscientemente para pior. Eu estou com uma vida muito boa aqui, eu vou para ali porque eu quero viver pior. Não, todo mundo muda procurando sempre uma condição melhor. Mas passa por esse processo de desarrumar para depois, no outro lugar, reorganizar tudo nos seus devidos lugares. E é interessante que a gente observa que na mudança de quase todas as casas, sempre fica um monte de lixo na porta da rua. Então, a gente começa a observar que a gente está carregando um monte de coisa, que a gente guarda um monte de coisa que é desnecessária. Esse autoconhecimento, ele passa por esse processo também, da gente ir abrindo mão de coisas internas. Até agora eu falei para você de coisas externas que a gente abriu mão. Mas a gente vai abrindo mão também de crenças, de condições limitantes, de dificuldades que a gente até então entende como dificuldade, mas começa a se superar e para poder fazer essa mudança. É muito interessante, é muito gostoso isso quando a gente já está no outro local, fazendo aquilo que se propôs, com tudo organizado. Muito bem. Vocês entenderam? Anotaram aí? Não vai ter só facilidades, não vai ser só sucesso e eficiência, né? Vão ter desafios. Porém, com paciência, com tempo, deixando o lixo que não te cabe mais, o que não serve mais nas novas moradas, deixando ele para trás, se desapegando dele, né? Que são os comportamentos infantis na nova fase. Nem o comportamento de adolescente cabe no comportamento do adulto jovem, nem o adulto jovem cabe no adulto maduro, enfim. Então nós vamos ter uma maior possibilidade de, apesar de com medo, sem a mãe, sem o sonho que se tinha, um novo planejamento, reconstruir e encontrar felicidade. E encontrar prazer e realização. A próxima pergunta que eu vou lhe fazer agora, ela é uma das perguntas mais difíceis da entrevista. O que te assusta quando você olha a geração atual? Alienação. O que é isso na sua visão? Falta de perspectiva, falta de amplitude de visão. É estar com a visão todos focados em uma ferramenta que, ao meu ver, veio para auxiliar, veio para trazer mais condições, melhor condição de vida, mas que está sendo utilizada de uma forma indiscriminada, que está sendo utilizada de uma forma ruim, que adoece. A falta de condição de elaborar pensamentos críticos, mas principalmente
porque começa, eu entendo o raciocínio, e nós vamos falar sobre isso, eu entendo o raciocínio a partir da crítica. E aí, se eu não consigo elaborar uma forma crítica de ver as coisas, e para isso eu preciso desenvolver capacidades, eu não consigo criar. E aí eu fico só na reprodução cultural. Isso é alienante. Então, os jovens que hoje não conseguem ter uma perspectiva de futuro, eles ficam copiando e repetindo, né? Porque se sentem inseguros e não conseguem criar um caminho próprio para a história de vida, porque gostam de fazer, e sabe fazer. Não conseguem ver uma perspectiva profissional, e isso te assusta e também me assusta. É por isso que esse projeto existe, que é para alertar. De repente você que é jovem está nos ouvindo, agora vai ter um alerta e falar, opa, eu preciso ver isso aqui de uma maneira diferente. Como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que eu estou usando a minha capacidade de se divertir? Será que ela gera vida ou será que ela machuca a vida? O que te dá esperança nessa nova geração? Vamos falar do que é bom agora. Quando você olha para eles e fala assim, puxa, isso aqui é diferente, é melhor do que na minha época. Essa é uma pergunta bem complexa, porque a gente procura essa perspectiva positiva sempre, sempre. E quanto menos eu vejo, quanto menos eu encontro, mais eu me assusto. Então, você me perguntou anteriormente o que te assusta. Realmente, eu estou muito assustado, porque eu não estou vendo muita perspectiva. Lucas, nós falamos agora mesmo que no desenvolvimento psicológico das pessoas, a família vai entrar como uma ferramenta espetacular, essencial, porque como eu ainda não consigo impor limites, eu preciso que alguém faça isso. E quando esse alguém não está fazendo isso, eu cresço sem esse limite. E aí eu tenho dificuldade de impor esse limite a mim. Os meus desejos, né? O que eu quero. Eu vou viver na pulsão do desejo, naquilo que me traz alegria momentânea, naquilo que me traz o prazer daquele momento. E aí eu não desenvolvo as capacidades que eu preciso. Olha, nós estamos vendo aí a educação com uma tendência, né, ao online, às videoaulas. Mas quando a gente trabalha com infância, anos iniciais, anos finais e ensino médio, ou seja, nessas idades, a gente observa que o quanto o ser humano é importante. Então, quando existe uma boa relação entre cuidador e os cuidados, quando existe estipulado essa hierarquia de forma muito clara, quando quem está cuidando entende o seu papel e cumpre, por mais trabalhoso que seja, aí eu consigo ver ainda alguns jovens enganjados em conseguir ingressar em faculdades, em desejar, inclusive, cuidar, né? ter para cuidar dos seus pais. Eu acho essa movimentação que é vista muitas vezes nas mídias, né? E um fulano saiu lá da favela, de uma situação muito difícil financeiramente e ficou rico ou pelo futebol ou por outro motivo, e agora tem condição de dar uma casa muito boa, né? Ou um artista tem condição de ajudar os pais e os irmãos e tirá-los. Então, é veiculado isso e muitos jovens ainda se inspiram nisso, né? Você estava falando que para fazer esse programa se inspira no Jô Soares,
Existem algumas inspirações muito importantes que a gente vê o desejo, a vontade do jovem de buscar essa inspiração e de alcançar. Mas isso precisa ser encaminhado, isso precisa ser orientado, isso precisa ser ajudado, acompanhado. Então, o que eu vejo de bom, o que sempre teve esse desejo de vir a ser, esse desejo de crescer, de conhecer, esse desejo ele é natural do adolescente. Esse desejo de quebrar as regras, de ir além dos limites, esse desejo ele é natural e é importante. Essa crítica que muitas vezes o adolescente escuta assim, mas deixa de ser chato, você é crítica demais, você tá, tudo você critica, tudo você tem uma... Isso é importante, isso faz parte do desenvolvimento desse jovem. Muitas vezes se torna realmente chato, a gente precisa sentar e conversar, olha, não dá para dar uma equilibrada, né? Pensa um pouquinho antes de criticar, porque faz parte justamente do desenvolvimento. Isso é natural da idade, precisa ser fomentado. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Esse desejo de vir a ser. Agora, precisa ser conduzido, precisa ser encaminhado e precisa ser aceito. Agora nós vamos para uma parte da nossa entrevista, né, e essa parte é inspirada, né, naquele bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder até 3 palavras, certo? E deixa vir. Vou tentar. Se Vamos lá. depois você quiser comentar, tudo bem, mas as 3 palavras têm que sair. Então a primeira pergunta é: o que você vê para o futuro da humanidade? Tecnologia, desenvolvimento, humanização. Excelente. Como você está se sentindo agora? Bem tranquilo, acolhido. O que o seu propósito de vida comunica para a juventude, para as novas gerações? Busca, insistência, não desista. Muito bem, muito bem. Agora eu vou deixar você fazer essa mensagem final para quem está nos ouvindo. E o que você quer deixar no coração dessas pessoas que estão nesse momento participando aqui também? Isso aí é com você, ó, que está nos assistindo agora. Bom, superação. Eu acho que é a palavra de ordem, superação. Quando eu não consigo, eu procuro ajuda. Ainda existe uma visão bem distorcida da psicoterapia e isso me incomoda. As pessoas ainda carregam muito uma fala e poucos sabem, já se faz tanto tempo que poucos sabem até de onde vem, né? Eu não vou procurar o psicólogo, eu não vou no psiquiatra porque eu não estou doido. Essa fala é uma reprodução do início da psicologia aqui no Brasil. E já dizendo para vocês que a psicologia é uma ciência bem nova. Então ela chega no Brasil em meados de 1960 para auxiliar a psiquiatria dentro dos manicômios, dentro dos sanatórios. E eram lugares tão ruins na época que as pessoas não queriam ir para lá. Então, tudo que as pessoas não queriam era precisar desses profissionais. Mas houve uma luta manicomial, que pouca gente também discute, sabe disso. Não existe mais essas instituições. A psicologia fez um trabalho de humanização muito bonita, muito linda no decorrer desses anos. E ficou o estigma, ficou o preconceito que continua veiculando socialmente.
Então, o que eu quero deixar de mensagem é que aqueles jovens que estão tentando, que têm seus sonhos, que têm seus desejos, mas encontram as dificuldades naturais da vida, assim como eu encontrei, você encontrou para chegar até a faculdade, para escolher uma profissão, para sair de dentro da casa dos pais, se é essa a vontade, para ter a minha casa, para ter a minha família, para ter o meu carro, para ter a minha vida, uma independência, ou para ter o conhecimento necessário, seja qual for o sonho, e não está conseguindo. Busque ajuda. Vamos deixar o preconceito de lado, vamos deixar essas ideias ultrapassadas de lado e vamos tentar superar aquilo que a gente tem de limitação através do autoconhecimento. A psicoterapia, ela traz essa capacidade de autoconhecimento, ela nos auxilia. E a partir do momento que eu me conheço, eu posso me colocar, eu posso fazer melhores escolhas e ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, foi um prazer ter você conosco e você está convidado com a live ao vivo. Gratidão. Prazer é meu sempre, Lucas. Obrigado.